Olá, colegas da FADERGS, tudo bom? Infelizmente não pude estar aí com vocês nessa semana de capacitação docente, mas nem por isso vou deixar de dividir com vocês a minha experiência em sala de aula. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Maria Andréia. A maldade pelos corredores diz, né, Prof. Drasta, mas é Maria Andréia para os íntimos, Andréia ou Deia. Sou professora da Escola de Negócios, né, da parte de contabilidade, mais precisamente na gestão de contabilidade orçamentária e controladoria e finanças. Eu tenho algumas experiências que eu fiz a inscrição e foram votadas, né, a que foi mais votada foi o EAD participativo. E essa foi uma metodologia que eu desenvolvi no EAD. Claro que eu não tenho turmas muito grandes no EAD, eu não tenho turmas com 300 alunos, mas as turmas com uma média de 70 até 80 alunos, eu consegui fazer isso tranquilamente. O que significa o EAD participativo? Significa que todas as semanas eles têm um compromisso de estar na sala de aula virtual e tornar essa sala o mais palpável possível, ou seja, eles têm que tratar como se realmente tivessem aquela aula, porque eles têm, toda semana eles têm esse compromisso. No início do semestre eu gravo um vídeo para eles, falando sobre como vão ser as aulas, qual o conteúdo da disciplina, fazendo então o nosso contrato pedagógico e explicando duas coisas muito importantes. A primeira é que a forma de avaliação. A forma de avaliação, as atividades semanais contam até 4 pontos, ou seja, eles têm condições de fazer 40% da sua nota participando das aulas semanais. E aí eu vou falar depois um pouquinho que tipo de atividades eu coloco. E outra coisa, a segunda coisa importante é que EAD roda por falta, sim. É um buchicho pelos corredores, porque roda por falta, mas sim, roda. Se você tiver mais do que 25% de falta nesses encontros semanais, ou seja, não realizou as atividades, vai ficar com falta e vai ser reprovado, sim. Então, a cada encontro semanal, eles garantem uma parcelinha da sua nota e a presença na sala de aula virtual. Normalmente eu utilizo atividades como diário, fórum, postagem de arquivos, pesquisas em geral que eles fazem na internet e que depois me trazem, né, colocam lá e dividem com os colegas. Eu tenho sempre um texto base, slides a respeito desse texto, e depois eu provoco eles em algumas discussões. Ou para que eles aprofundem o conhecimento, buscando na internet, ou em livros, mas hoje em dia é mais comum que eles busquem na internet, e tragam para um fórum, e quando eles trazem para um fórum, eles têm que, além de colocar a opinião deles, né, o que eles encontraram, eles precisam comentar 2 colegas, e outras vezes eu peço simplesmente que eles façam uma pequena resenha, um pequeno texto falando sobre o que eles entenderam durante a semana e postem esse texto, ou algumas vezes, quando não precisa ter a interação entre eles, eu peço que eles façam atividade diário, que na verdade é a mais fácil de ser corrigida, porque na atividade diária, normalmente eles vão escrever um texto pequeno, você vai olhando quais os alunos que escreveram e no final da atividade, todos os alunos que não participaram aparecem com seus nomes em branco, sem nenhuma atividade vinculada a ele. Então, é mais fácil de colocar a falta, né, e indicar que não teve nota. O que eu faço para poder ter interação com eles? Eu não consigo, muitas vezes, responder 1 a 1 num fórum. Então, eu vou lá 2 vezes por semana, faço uma leitura dinâmica e procuro as melhores respostas e as piores respostas, ou postagens, né? E, quando eu encontro a melhor postagem, eu vou exaltando, né, a colocação dele, chamo as pessoas para discutir a partir desse ponto colocado, e, quando eu encontro a pior, ou as piores, eu não coloco no fórum. Eu vou, através do fórum, clico em cima do nome do aluno, abro um e-mail e mando por e-mail dizendo para ele: não adianta só participar, tem que ter qualidade na tua participação.
Então, se você está só se livrando da atividade, a partir das próximas semanas elas não serão validadas, porque não adianta só colocar qualquer conteúdo, você tem que colocar um conteúdo com qualidade. A mesma coisa eu faço para aquelas pessoas quando postam em fóruns, por exemplo, aos 45 minutos do segundo tempo. 45 minutos do segundo tempo é coisa para esses timezinhos assim, tipo o Inter, Grêmio, que só tem ganhado na sorte quando ganham. A Ponte Preta nem na sorte mais, né, gente? Foi desclassificada da Copa do Brasil pelo Coxa, que é mais triste ainda. Mas deixando o futebol de lado, vocês sabem que eles, às vezes, postam lá os 45 minutos do segundo tempo. O que eu faço com esses alunos? Eu entro na postagem deles, de novo abro, mando um e-mail e digo para eles: espero que tenhas mais sorte na próxima vez. Como esta foi a primeira, eu ainda não havia oficializado para você individualmente, vou aceitar a sua postagem. Mas as próximas em que você não der condições dos seus colegas responderem ou avaliarem a sua colocação, você simplesmente não vai ter a sua nota validada e nem a sua presença. Sei que você está jogando pelas regras e vai dizer que a postagem era até as 23h55 desse dia. Só que aqui ninguém está para jogar pelas regras, a gente está também para aprender, também para evoluir. Claro que dá muito pano para manga, quem está afim de não fazer nada vai continuar fazendo os 45 minutos do segundo tempo, você vai ficar enchendo o saco dele, mas é obrigado a aceitar, porque afinal de contas ele está jogando pelas regras. Mas ele fica sabendo que ele está carimbado nas costas com um baita de um carimbo chamado pereba. Mesmo que a gente não fale, ele sabe que ele está lá. Se ele precisar de 0,01 para passar a disciplina, ele não vai ter. E outra coisa é que a gente mandando esses e-mails individuais, parece às vezes que, tá bem, mas você só afetou, né, só acionou aquela pessoa. Não, isso corre a bocas pequenas, mesmo sendo no EAD. Todo mundo acaba sabendo que fulaninho tomou uma chamada porque fez determinada coisa, ciclaninho teve outra chamada. Então, assim, eles acabam tipo caminhão de melancia, sabe? Um vai ajeitando o outro até que todo mundo consegue fazer o transporte. Então, a coisa tem dado certo. Mas a grande sacada dessa atividade semanal é que eu acabo encontrando gente pelos corredores que, brincando ou sarcasticamente falando, dizem: esta é a professora de EAD mais presente do que as presenciais que eu conheço. Outros dizem isso com uma cara feliz, porque, afinal de contas, sabem que estão sendo acompanhados na sua evolução da educação. Outros, realmente, os que não estão afim, nem falam, só te olham atravessado, porque já sabem também que você é a professora do EAD. Então, eu acho isso muito válido, eles saberem que existe um professor por trás da EAD e que esse professor cobra. Tá? E isto é importante. Então, essa é a primeira atividade, que foi a mais votada, EAD participativo. A segunda atividade que teve também votos, espero que não tenha sido só o meu, espero que tenham sido pelo menos uns 2 ou 3, foi a questão de aulas via web. Aulas via web, porque esse meu semestre foi bastante corrido, assim como está sendo ainda essa semana de capacitação. Eu muitas vezes, ou algumas vezes, não pude estar presente em sala de aula. Então, o que eu fiz? Eu selecionei alguns professores convidados, ou às vezes usei professores da própria casa, para que aplicassem alguma atividade, para que acompanhassem meus alunos enquanto eu estava fora. Mas, para não ficar totalmente desvinculada deles, eu fiz uma experiência que eu gostei muito. Ela foi muito rudimentar, tá? Eu usei como ferramenta de comunicação com eles o Facebook, porque o Skype estava travando muito, eu resolvi optar pelo Facebook. E eu estou estudando já uma outra ferramenta, que é da Laureate, que vai permitir tanto transmitir a imagem do professor, como também a gente alternar entre a imagem do próprio monitor, da própria tela que está sendo usada, e isso eu acredito que vai melhorar muito mais a forma dessa aula. Mas, enfim, o que eu fiz durante esse semestre? As aulas que eu não pude estar presente, eu fazia abertura, pedia, então, que algum aluno, monitor, ou o professor que estava sendo convidado, acessasse na sala de aula o Facebook, e eu
no ponto onde eu estava, também acessava o Facebook. Na sala de aula foram instalados um microfone e uma câmera. Essa câmera permitia que eu conseguisse enxergar a sala de aula. E esse microfone captava, então, o que as pessoas falavam. E aqui do outro lado, a minha câmera e o meu microfone. Notem que hoje eu estou com um adaptado aqui, porque está muito ruim. Eu esqueci meu microfone em casa. Eu conseguia, então, ser projetada aí no quadro, e eles ouviam minha explicação, minha abertura de aula, minha explicação de conteúdo. Nas aulas em que a gente teve exercícios para resolver, eu fui resolvendo os exercícios com eles, passo a passo. E uma coisa, quando tinham palestras, por exemplo, eu assistia as palestras, daí não ficava projetada, porque o professor convidado projetava seus slides, né? Mas eu assistia as palestras, eles sabiam que eu estava presente, e então eles faziam perguntas tanto ao palestrante quanto a mim, para saber a relação do conteúdo com as nossas aulas, né? O conteúdo da palestra com o conteúdo didático de nossas aulas. E o que me chamou muito a atenção, a ponto de inscrever essa metodologia, foi que para turmas, principalmente as maiores, eu tive mais interação de alunos via web do que eu tinha presencial com eles. Porque além de eles poderem falar comigo se manifestando pelo microfone da sala de aula, eles também podiam enviar mensagens para o meu WhatsApp. E eles, então, tinham dúvidas, faziam alguma coisa, mandavam para o WhatsApp. Quando eles mandavam para o WhatsApp, eu parava tudo e explicava via telão para todo mundo, porque a dúvida de um podia ser a dúvida de todos. Então, foi muito legal. O número de pessoas que conseguiu interagir, que conversou comigo, foi muito grande. E uma outra coisa que também, e aí eles falaram bastante sobre isso, foi, com a câmera, eu pedia sempre que toda hora alguém fizesse uma panorâmica da sala de aula para eu ver como é que estava. E aí eu ficava perguntando, para aí, cadê aquele pessoal que estava ali atrás? Aonde está a Marta? Cadê o Pedro? E aí eles diziam, que inferno essa prof Drasta. Ela não vem e ainda fica fazendo Big Brother, meu. Mas então foi muito legal, porque eles se sentiam realmente próximos também com a aula via web, muito mais do que deixando um exercício qualquer para eles resolver, ou deixar um palestrante que dominasse a sala de aula de qualquer forma, mas tinha a professora do conteúdo deles, da disciplina ali presente também. Tá? Eu tive retornos muito positivos dos alunos. E a terceira técnica, que é consagradíssima por aí, as pessoas já me conhecem quase que pelo tal do papel de pão, também foi outra técnica que teve alguns votos, tá? E que os alunos conhecem muito bem e já trabalham com isso há bastante tempo. O que é o papel de pão? Gente, calma, é simples. Apesar de eu já ter tido uma aluna da gestão de finanças, que não começou o semestre junto com todos, começou um pouquinho mais para frente, e ela chegou um dia em sala de aula, olhou para 2 colegas e disse, ai, agora eu já consigo fazer o papel de pão, a minha mãe comprou para mim. Os 2 olharam para ela e disseram, comprou o quê, minha filha? Ai, tá aqui, ó. Eu discuti muito com a minha mãe para tentar entender o que podia ser papel de pão, porque só podia ser 2 coisas. Aquele papel que a gente embrulhava antigamente, pão de 1/4 quilo e meio quilo, mas não existe mais. Ou podia ser esse aqui, ó. É aquele papel manteiga que vai embaixo da forma para o pão não grudar quando a gente assa o tal do pão. E esse aqui dá para escrever. E eu trouxe um monte, ó, para todo mundo. E os meninos só olharam, meu Deus, esconde isso, que não é isso, papel de pão. Enfim, o que é o papel de pão? Papel de pão é uma forma de antecipar o conteúdo, é uma forma de fazer com que o aluno se comprometa a estudar um pouquinho mais. Eu valido normalmente de 2 a 3 pontos pela presença e pela quantidade de exercícios resolvidos em aula e papel de pão entregue. O papel de pão é qualquer rascunho, qualquer pedaço de papel que você tenha por perto. Então, o que acontece? Se na semana seguinte eu vou trabalhar markup, eu digo para eles, semana que vem, papel de pão com o que é markup. Não é só a fórmula, eu quero saber o que é markup.
Muito mais o conceito do que a fórmula. A fórmula eu vou dar para vocês, o conceito eu não sei se eu vou falar. E aí, na semana seguinte, eles trazem, cada um, uma tirinha de papel, escrito o seu nome e o que é markup. E aí a gente tem um ponto de partida para a aula. A gente já tem um início para começar. E isso é muito importante, porque muitas vezes eles chegam cru. Se a gente dá um texto enorme ou um texto pequeno, eles não leem, e assim eles estão produzindo o papel de pão. Eles estão gerando conhecimento. E antes pode abrir a internet, olhar, copiar e escrever. Só que agora, nesse último semestre, como eu estava cansada de carregar papel, eu tornei o papel de pão eletrônico. Então, o que faço? Cada vez que vou pedir alguma coisa que eles tenham que pesquisar, eu peço para que eles entrem num diário, eu abro um diário para a disciplina e digo, postar aqui no diário o papel de pão, cujo objetivo é qual a definição de markup. E ponho lá a data de validade. Eles têm que postar até o início da aula. Não adianta postar depois da aula, porque daí não seria mais o mesmo objetivo do papel de pão. E aí, com isso, eles não podem mais copiar e colar. Daí eu digo que se eu encontrar cópia e cola, eles estão invalidados. Eu não vou dar a nota pelo papel de pão. Porque antes, quando eles liam e escreviam igual, transcreviam à mão, eles pelo menos registravam alguma coisa. No eletrônico, se eles simplesmente copiarem e colarem, eu não tenho garantia nenhuma de que eles leram. Eles podem ter lido as 5 primeiras palavras e colaram. Então, aí não vale. Então, eles têm que ler, entender e escrever com as palavras deles. Simples assim, uma frase. Porque se o aluno pensou sobre uma frase do assunto que você vai discutir em aula, a aula já começou boa. A aula já começou rendendo. A gente já começa tendo dúvidas, porque ninguém precisa ter certezas. E, aliás, outra coisa que eu uso muito para o papel de pão, e que eu gosto muito disso, é quando surge um questionamento em sala de aula e eu não sei responder. E eu digo para eles, parou? Eu não sei essa. Então, semana que vem, todo mundo com papel de pão para responder isso, inclusive eu. Semana que vem temos um papel de pão sobre este assunto. E aí, na semana seguinte, eu já chego com o meu papelzinho de pão na mão, abanando ele e mostrando para eles que eu fiz e recolhendo de quem tenha feito. Isso torna a relação professor-aluno muito mais próxima, porque eles também notam, nossa, essa louca não sabe tudo. Né, Pinto? Essa louca não sabe tudo. E se ela não sabe tudo, ela parece comigo, que não sei muito também. Então, a gente está construindo mesmo um conhecimento, a gente está fazendo uma jornada juntos, a gente está caminhando e aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. De minha parte, eram isso as 3 metodologias que eu queria falar para vocês. Dizer que eu estou realmente morrendo de saudade de todos, mas que as férias também estão muito boas, apesar de eu estar trabalhando muito. E que logo, logo eu estou aí com vocês quando a gente começa as aulas. Tá bem? Um beijo para todos e fiquem com Deus.